Eu vou te passar aqui nesse vídeo 3 ações para que você comece a implementar dentro do seu negócio para aumentar a sua margem de lucro. Meu nome é Tatiane Dalvi, você pode me encontrar em todas as outras redes sociais por esse mesmo arroba. Eu sou engenheira e estrategista de negócios, então hoje trabalho por meio das minhas consultorias, ajudando outros profissionais, outros empreendedores e empresários a destravarem seus negócios, construírem resultados mais previsíveis e uma empresa realmente sólida. Eu vou te pedir para você se inscrever no canal, já deixar um like nesse vídeo, porque dessa forma isso viabiliza que eu traga mais conteúdos para cá para o YouTube, que realmente são conteúdos estratégicos e conteúdos que você pode aplicar para aumentar os resultados no seu negócio. Bom, e sobre essa questão de aumentar a margem de lucro, eu sei que muito se fala, principalmente no digital, sobre faturamento, as pessoas trazem ali as plaquinhas de muitos dígitos, que tiveram um lançamento grandioso e mostrando ali quantas vendas foram feitas. Muitas vezes isso gera aquela sensação de, nossa, essa empresa está dando muito certo, ela está realmente prosperando, ela está construindo bons resultados, e aí passa-se algum tempo, a gente entende que o buraco é mais embaixo, que parece que aqueles resultados não estavam tão bons assim, e muitas vezes a gente fica sem saber exatamente o que aconteceu. Por outro lado, o empresário dentro da sua própria empresa muitas vezes perde a mão. Muitas vezes o fluxo de caixa ali vai ficando totalmente imprevisível e ele não sabe exatamente qual está sendo a margem de lucro, parece que ele está trabalhando só para pagar boleto, só para pagar conta, e não sobra muito ali para ele, além do prolabore, o lucro no fim do mês. Mas existem ações que você pode começar a pensar no dia a dia que vão te fazer aumentar essa margem de lucro. A primeira ação, que eu vejo pouquíssimas pessoas falando sobre isso, mas que mexe muito o ponteiro na hora que a gente está falando sobre lucro, é sobre a forma de pagamento que você abre para os seus clientes. Então, o que acontece muitas vezes? Naquele desespero de fazer a venda, de fechar a venda, de dizer, nossa, eu não dou desconto, mas eu sei vender, todo mundo compra, você começa a negociar muito sobre a forma que o cliente vai pagar do outro lado. E principalmente quando a gente está falando de prestação de serviço, existe sim a possibilidade, uma possibilidade até grande, do cliente do outro lado, ele abrir aquele contrato, ele não querer continuar com aquele contrato. E aí você vai falar, Tatiane, mas aí é só eu contratar um advogado para mexer com aquele contrato. Não é bem assim que as coisas funcionam. Qualquer processo, ele é demorado, ele demanda energia, ele demanda investimento financeiro. Então, quando você, por exemplo, abre uma forma de pagamento parcelado em muitas vezes no boleto ou no Pix, por exemplo, pode ser que você acabe recebendo só metade daquele contrato, se a pessoa desiste no meio do caminho, e que depois fique até mais viável para você colocar aquele contrato na gaveta e ir atrás de novos clientes do que você ficar de fato brigando com aquele cliente, gastando sua energia mental, colocando pessoas da sua empresa, alocando um jurídico para resolver um problema de um cliente que talvez nem deveria estar ali com você. Isso sem falar no fato de que um dinheiro que você recebe à vista, ele pode ser reinvestido na empresa, ele não perde valor ao longo do tempo por conta da inflação. Então, nem sempre aquela história de, eu não dou desconto, mas parcelo para você em 80 vezes, é viável. O que é viável, então? Quando você trabalha com produtos de ticket de entrada ou ticket médio, e principalmente quando você está lidando com CPF, você está vendendo para o cliente final, você sempre solicitar que o pagamento seja feito ou à vista ou no cartão de crédito parcelado. E pagamentos parcelados em boleto ou parcelados em Pix ficam apenas para produtos de ticket mais alto e com contrato. Para isso é importante também que você alinhe ali o seu posicionamento, que você entenda quem é o cliente do outro lado que está comprando, para reduzir esse risco de inadimplência que corta totalmente a sua margem de lucro. Uma segunda ação que vai fazer você aumentar o lucro da sua empresa é você estar atento às tarefas que estão sendo feitas dentro da sua empresa e entender se aquilo de fato tem valor tanto para a sua empresa quanto para o cliente do outro lado. Então, muitas vezes você está floreando muita entrega, você está achando que está entregando muito para o seu cliente, para ele gostar de você, para ele te trazer feedback, mas aquilo que você está levando para ele não tem valor. E aí você perde tempo do seu lado fazendo essas ações que no fim das contas nem estão sendo utilizadas pelo outro lado. Então comece a mapear junto com o seu cliente, envie todos os meses ali um formulário para ele te dar um feedback sobre o seu serviço e você entender quais ações de fato têm valor e quais que podem ser cortadas dos seus entregáveis, porque isso vai permitir com que você consiga atender mais clientes, com que você reduza a hora de entrega para o seu cliente e aumente a sua margem de lucro. Muitas vezes o que encanta o cliente do outro lado é o resultado que ele está tendo com o seu trabalho e ações simples e simbólicas e não algo mega elaborado que te demanda muito tempo e que só serve para cumprir tabela. O terceiro ponto que eu achava que era óbvio, mas eu percebi que não é tão óbvio assim, é o fato de conhecer o valor da sua hora e saber avaliar se é viável ou não delegar determinadas ações. Então, vamos supor aqui, se você calculou o valor da sua hora, você chegou que a sua hora, ela vale R$ 200 e você, todas as semanas,
está gastando 5 horas para executar uma determinada ação operacional e até mesmo repetitiva, essa ação ela está te custando R$ 1.000 por semana. Se você encontra um outro profissional até que faça mais rápido aquela ação do que você, porque ele é mais especializado naquilo, mas esse profissional vai te cobrar R$ 600, faz muito mais sentido você delegar essa ação, você delegar essa atividade para ele, porque você vai ter um lucro ali de R$ 400. Ou seja, você vai poder utilizar aquelas horas para vender, para atender mais cliente, para gerar mais resultado para o seu negócio e até mesmo para manter a mente livre, para ter novas ideias e levar o seu negócio para outro ponto. O empresário, o empreendedor, ele não pode ter todas as horas comprometidas com o operacional, porque isso trava o crescimento do negócio. Ele precisa ter sempre um espaço para olhar a empresa de um jeito 360, para entender o que está sendo feito, o que está tendo resultado, o que não está tendo resultado, e não entre nesse modo operacional de apagar incêndio, de só rodar dia após dia, sem de fato projetar um crescimento, porque isso faz com que ao longo do tempo o negócio comece a girar em círculos e ele nunca consiga ir para o próximo nível. Bom, se você sente que você precisa de um profissional com um olhar externo para analisar o seu negócio de um ponto de vista 360, realmente entender se está tudo redondo, o que está te travando de ir para um próximo nível, o que pode te tirar do operacional para que você consiga ter mais resultados e realmente crescer com o seu negócio, você pode preencher um link que eu vou deixar aqui na descrição, que é da minha consultoria de negócios. Ali a gente trabalha de um ponto de vista 360 realmente, olhando as ações que estão ou não fazendo sentido dentro da sua empresa, entendendo se o posicionamento está adequado, entendendo o que dá para automatizar, o que a gente precisa delegar para você realmente ir para o próximo nível. Eu sei que a gente não consegue ver o rótulo da garrafa olhando por dentro da garrafa, então para empreendedores e empresários que querem crescer, essa consultoria de implementação ela é realmente capaz de levar o seu negócio para o próximo dígito. Assim que você preencher, em alguns dias você vai ser contatado e nós vamos conversar para entender se de fato essa consultoria de negócios faz ou não sentido para você. Agora coloca aqui para mim nos comentários se você tem ou não consciência sobre essa margem de lucro dentro do seu negócio, para que eu até consiga te direcionar e respondendo aqui nos comentários e talvez gravar um próximo vídeo aprofundando ainda mais nesse assunto para que você realmente consiga ter resultados dentro do seu negócio.